Oi, esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. Eu sou Ricardo Terto. Você está ouvindo um episódio da temporada Escrever é Muito Perigoso. Nela, eu estou conversando com autores da Todavia sobre seus processos criativos. Se você está começando por aqui, confere no nosso feed os episódios anteriores porque já tem muita coisa boa para você emendar na sua escuta. Geralmente, quando falamos de processo de escrita, se costuma conversar muito com autores de ficção. Mas a verdade é que um livro de não ficção também precisa de um grande trabalho, tanto de pesquisa e organização, quanto de edição, elaboração de tom, ritmo, enfim, todo um repertório que não deixa de ser criativo também. Agora, imagina uma obra que, além de tudo isso, tem como temática um dos assuntos mais complexos e mal resolvidos do Brasil. A nossa convidada de hoje é professora, historiadora e colunista do portal DW Brasil, além de colaboradora, entre outras coisas, no podcast Projeto Quirino, criado e apresentado pelo jornalista Thiago Rogero. Eu estou falando de Inaê Lopes dos Santos, autora de Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, lançado pela Todavia em 2022. Nele, como o próprio nome indica, Inaê conta como, desde o período colonial até os dias atuais, o racismo tem sido central na formação da sociedade brasileira. Já vamos para esse papo, mas antes vou aproveitar que eu já tenho a sua atenção para fazer aquele pedido. Se você está gostando dessa temporada e quer que mais pessoas conheçam o Quarta Capa, siga o podcast no seu aplicativo favorito, dê 5 estrelas se você estiver nos ouvindo na Apple ou no Spotify, e se quiser também pode compartilhar o programa nas suas redes sociais, afinal, um papo como esse de hoje é sempre bom poder chegar em mais pessoas. Por falar no papo, sem mais demora, vamos nessa. Inaê, muito obrigado por aceitar participar do Quarta Capa. Olá a todas e todos, é um prazer enorme estar aqui, Ricardo, com vocês, podendo falar de algo que é tão fundamental aqui na minha dinâmica profissional, que é escrever sobre história. Muito obrigada pelo convite. Inaê, quando eu tive pela primeira vez a oportunidade de ler Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, nos primeiros pensamentos que vieram à minha cabeça, e eu acho que você escuta isso com muita frequência, talvez, que é, nossa, se eu tivesse lido esse livro na minha adolescência. Eu estudei numa escola pública, de periferia nos anos 90, eu sou de 85, nos anos 90 entrei no ensino fundamental e médio. E eu lembro que a história que era contada na sala de aula para mim era resumidamente: portugueses trouxeram escravos da África que ficaram passivamente sendo escravizados por 3 séculos, e um dia a bondade de uma princesa libertou os escravos e depois o Brasil virou um paraíso de democracia racial. Uma história que não colava nem na época, A gente via na época lá que a gente não sabia qual era a história verdadeira, mas sabia que aquela história não colava muito bem. Eu queria saber, eu tenho uma curiosidade de saber como é que foi a sua formação básica, se você no começo, você também foi ensinado de uma maneira mais rasa sobre a história das pessoas negras no Brasil, e mais pra frente, quando é que foi que você decidiu que iria contar essas histórias, ou essa história do jeito que ela precisava ser contada? Adorei a pergunta, Ricardo. Eu acho que eu tive 2 sortes na vida, nesse sentido. A primeira é ser filha do meu pai e da minha mãe. Meu pai, ele é um militante do movimento negro é professor, jornalista. Então, a questão racial é uma questão que atravessou toda a minha experiência. Assim, na verdade, não existe a minha vida consciente sem estar pensando a questão racial. Eu brinco que na minha casa, no corredor, tinha um mapa gigante do continente africano. A minha mãe, educadora e antropóloga, que também pesquisou a questão racial, minha mãe é branca, mas ela também pesquisou a questão racial. Então, eu quase que não tinha muita saída, Enfim, era uma questão para mim sempre muito latente, assim, muito constitutiva, não só ser negra, mas pensar sobre ser negra e, sem sombra de dúvida, pensar isso no que há, obviamente, de diverso, Porque também não dá para colocar as pessoas negras numa única caixa, porque isso não ajuda muito a resolver o problema. E a minha segunda sorte, que obviamente está vinculada à primeira, é que eu estudei numa escola de elite de São Paulo, sou paulista também, bolsista, eu e meus irmãos nessa escola, aquela velha história, de um dos poucos alunos negros, éramos eu e meus irmãos,
mas minha mãe era coordenadora pedagógica, então tinha, de certa maneira, um lugar cultural que era compartilhado, mas que era uma escola bem progressista e bem crítica, sobretudo as disciplinas de história. Então, assim, eu decidi fazer história com 13 anos, lendo Marx aos 13 anos. Então, assim, foi uma coisa, eu tive um professor excepcional, Ricardo Dreger, enfim, que fez uma proposta, eu lembro até hoje da sensação de fazer aquele trabalho, que a gente tinha que analisar socialismo, capitalismo e anarquismo, lendo fontes de época. Então, a gente leu Adam Smith, a gente leu o Manifesto Comunista, a gente leu as cartas do Bakunin, e a partir daí pensar quais, né, doutrinas eram mais coerentes entre prática e teoria. E eu lembro da sensação de fazer isso, de entrar em contato com fonte, foi ali que eu decidi fazer história. Então, por mais que eu não tenha tido, né, na escola um olhar crítico para a história do Brasil, eu tive uma formação crítica de como pensar história, né, e de um olhar crítico para as fontes, de uma leitura mais ampliada de autores e autoras. Então, fui apresentada muito cedo para autores clássicos, né, da historiografia ocidental. Então, mas é curioso que eu entrei na USP, eu entrei em História para ser medievalista, porque eu realmente não gostava da história do Brasil. Eu achava que a história do Brasil era aquele marasmo, que não acontecia nada, né? Uma independência que não é independência, que continua com o rei português aqui. E, obviamente, eu sabia que a abolição da escravidão não tinha sido feita pela princesa Isabel, mas também não tinha tanta instrumentos para poder criticar isso, a não ser, sobretudo, né, a percepção militante do meu pai. Então, eu entrei para ser medievalista e, para minha sorte, na época não tinha professor de medieval. Eu resolvi esperar um pouco e aí eu comecei a fazer os cursos que eram sugeridos e fui fazendo Brasil, e ali eu fui gostando cada vez mais da história do Brasil, sobretudo da questão da escravidão. E aí eu entrei num grupo de estudo que virou uma bolsa, né, de 3 anos de pesquisa. E aí eu comecei a estudar a escravidão já no segundo semestre, né, no primeiro ano da graduação, com o professor Istvan Jankso. E a partir daí eu me apaixonei pela história do Brasil e achei que não há como entender a história do Brasil sem ter uma compreensão mais aprofundada do que foi a escravidão na sua dimensão institucional, né? O que significa dizer tanto a questão estrutural da escravidão, né? Então, as escolhas políticas e econômicas que foram feitas para que essa instituição vigorasse por mais de 300 anos no Brasil, e, ao mesmo tempo, pensar as respostas que foram dadas pelos escravizados ao longo desses 300 anos. Mas eu acho que essas seriam as minhas duas principais formações, assim, que fizeram com que eu tivesse, por caminhos distintos, um olhar um pouco mais crítico para a história. Então, assim, eu tive uma formação escolar crítica, por um lado, e, por outro, a minha própria experiência, né, como uma das poucas alunas negras, numa escola de elite, né, que passei por todos os tipos de situações racistas que a classe média progressista de São Paulo, né, permite. E, ao mesmo tempo, ser filha do meu pai, ou seja, né, ter um olhar minimamente crítico ao lugar que o negro e a negra ocupam na sociedade brasileira na atualidade, acabou moldando a minha forma de entender o Brasil. Mas eu acho que é cada vez mais importante que esse conhecimento histórico crítico esteja disponível para mais gente, né? E acho que nós, historiadores e historiadoras, podemos e devemos ocupar um pouco esse papel. Contar a história da formação do país com essa ótica afrocentrada traz não só um imenso trabalho de pesquisa, né? Eu queria que você contasse um pouco para os ouvintes a grandeza e a complexidade dessa pesquisa. Por exemplo, quanto tempo levou, as indas e vindas, né? E eu imagino que é um tema, como você falou, que tem muitos apagamentos. Então, como historiadora, você às vezes se via num labirinto, imagino, assim, de chegar numa coisa, não ter a informação completa, e como é que você conseguiu, né, compor com tanta clareza, né, depois dessa pesquisa. Acho que a pesquisa deve, eu não sei, tem o tamanho do livro, mas o tamanho da pesquisa deve ser umas 10 vezes maior, né? Como é que você conseguiu encontrar caminhos para seguir com essa reconstrução? Olha, vou dizer que foi caótico, não vou mentir, não. Porque o que me disparou a escrever o livro foi o assassinato do George Floyd, né? Não necessariamente o assassinato dele em si, embora seja, enfim, uma violência abissal, né? Eu sempre comento que até hoje eu não vi os vídeos, eu não tenho a menor condição de ver,
Mas eu sou historiadora do Brasil e das Américas, né? Então também trabalho com a história dos Estados Unidos, história de Cuba. Então eu sei que esse tipo de ação violenta da polícia nos Estados Unidos não é novidade, que o George Floyd não foi o primeiro, nem infelizmente será o último homem negro a ser morto pela polícia. Mas o que me chamou a atenção foi como a opinião pública brasileira ficou espantado com o assassinato de George Floyd, como se no Brasil esse tipo de situação não acontecesse, como se a gente, né, vivesse realmente nesse paraíso racial que durante tanto tempo nos fizeram acreditar. Então eu fiquei realmente enraivecida com essa perspectiva, com a surpresa, com o espanto da opinião pública, de muitos jornalistas brasileiros em relação ao acontecido, mas eu fiquei absolutamente tomada, e aí numa madrugada eu acordei, não, gente, a gente tem que contar a história do Brasil numa perspectiva que as pessoas entendam. Então, a minha proposta foi um pouco essa, assim, né, de pensar ao longo da história do Brasil como que o racismo é um grande sistema de poder, né, que vai sendo pactuado pelas elites ao longo da nossa história. E aí, como eu sou especialista no século XIX, né, eu iniciei a escrita pelo século XIX, justamente, né, o período do Império, enfim. Depois eu fui para a República Brasileira, e depois eu voltei para a colônia. Então, não foi uma coisa que é uma coisa que eu não costumo fazer, eu costumo ser um pouco mais cronológica, mas foi o que fez sentido ali para mim naquele momento. Então, eu comecei por aquilo que eu conhecia muito bem, que é o século XIX, né? Meu doutorado foi sobre isso, e querendo ou não, no meu mestrado e meu doutorado, eu tive que lidar com esse silêncio sobre a escravidão, e como esse silêncio, na verdade, apontavam para essa pactuação em prol da manutenção da escravidão, e como essa manutenção da escravidão era justificada a partir de uma perspectiva racial, já muito vinculada ao racismo científico, não mais, né, a uma doutrina religiosa ou uma explicação religiosa. Então, no século XIX, a gente tem essa virada. E aí eu fui para o período republicano, que eu estava começando, né, a desenvolver pesquisa sobre a história republicana no Brasil, a partir justamente de personagens negros emblemáticos, enfim. E aí eu fiquei muito espantada. Foi aí que meu espanto... E eu fui ficando meio desesperada. Eu falei, então vou ter que ler muito mais coisa do que eu imaginava. A sorte é que eu tenho grandes amigos que são excelentes historiadores desse período, então eles foram também me ajudando a fazer um filtro, né, das pesquisas com as quais eu teria mais diálogo, também as pesquisas mais impactantes. Mas, sem sombra de dúvida, ficou muito latente essa ausência, né? E eu também tentei falar sobre ela ao longo dessa parte da República, nos últimos 4 capítulos do livro, porque eu acho que, em grande medida, o tempo que a gente vive, né, esse tempo hoje, 2023, a gente precisa ter uma dimensão de não reduzir a questão racial à escravidão, né? Como se todos os problemas ou as grandes causas, embora as grandes causas da nossa, né, do nosso racismo estejam diretamente ligados à escravidão, a escravidão não explica todo o racismo no Brasil, e foi isso que eu tentei mostrar nessa parte, né, do livro, muitas vezes tendo que mostrar como que isso é um não problema, né, porque essa também é a história do Brasil. Querendo ou não, isso foi uma coisa que eu escrevi, depois como eu não fiz cronologicamente, depois eu tive que voltar e passar um pente fino em tudo, porque a cada momento que eu escrevia ficava mais evidente como que a história do Brasil também é uma história de silenciamento, né? A maneira como o racismo se ordena no Brasil é muito perspicaz, é muito viscosa. Dificilmente você consegue ver dispositivos abertamente raciais ou racializados na história do Brasil. Então, é necessário você fazer uma série de cruzamentos para conseguir comprovar como que esse racismo se organizou. E isso fica especialmente evidente no período republicano, né, quando a gente tem, de novo, a sombra, né, o fantasma das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, eu digo isso agora sem problema nenhum, sem dúvida alguma, assim, o Brasil não teve lei segregacionista porque não precisou ter. Porque conseguiu criar uma série de mecanismos legais que não faziam da racialização uma pauta aberta, mas que, em primeiro e último lugar, garantiam essa segregação racial no país, né? Então, acho que, para mim, ficou muito
evidenciado, né, a necessidade de uma revisitação que, obviamente, já está sendo feita, então isso também foi muito positivo, porque à medida que eu ia escrevendo, iam saindo livros, né? Tem um monte de livros sobre, não necessariamente da perspectiva histórica, mas muitos intelectuais, homens e mulheres negros, né, sendo publicados. Então, a Lélia Gonzalez sendo republicada, a Beatriz Nascimento, a própria Sueli Carneiro, um debate muito interessante que tem no livro da Cida Bento, né, na tese dela e agora no livro, uma ordenação central para entender o Brasil atual, que é o Pacto da Branquitude, e também me levou para a leitura, né, e aprofundamento de perspectivas mais sociológicas e filosóficas do que seria esse racismo, como é que a gente define o racismo, né? Então, a gente tem um livro que é muito importante do Silvio Almeida, que, de certa maneira, faz um compilado de vários autores que estão pensando o racismo a partir de uma perspectiva estrutural, e aí eu fui também atrás desses autores, do Charles Mills, que é um jamaicano maravilhoso, que tem um livro fantástico que deveria ser traduzido para o português, enfim, do Cornel West, do Boyce, do Fanon, enfim, eu fui revisitar esses grandes intelectuais negros, Edson Carneiro, né, Guerreiro Ramos, João Rufino, para também falar dos brasileiros aqui, para me ajudar a falar sobre principalmente esse silenciamento, né, o silenciamento como uma estratégia de manutenção do racismo no Brasil. Foi uma produção que foi muito distinta do que eu costumava fazer até então, né? Porque eu sou uma pessoa que, teoricamente, eu escrevo um parágrafo e eu só saio dele quando eu acho que ele está, assim, perfeito e não volto mais. Dessa vez eu vinha, voltava. Então, acho que parte do tempo cíclico fez parte também dessa minha experiência, né? Porque, enfim, além de tudo, tinha isso, fazer um livro com 2 filhos pequenos, no meio de uma pandemia, tendo que ser professora também online, né? Enquanto eu estava escrevendo o livro, as aulas presenciais não estavam acontecendo, e também tendo que lidar com as questões dos meus alunos e alunas, né? Que não eram poucas, de ter que... Como é que você faz uma aula online ser interessante? Também não era uma coisa, né, trivial. Então, eu diria que foi um processo um tanto quanto caótico, mas que eu atribuo em grande medida a esse silenciamento tácito que era constante. Assim. Então, no período do Império, eu conseguia, com mais facilidade, reconhecer, né, as brechas a partir das quais eu podia tentar escavar esses silêncios. E nos outros períodos, eu fui aprendendo, enfim, com o auxílio de autores e de colegas que são especialistas no tema, né? E sem sombra de dúvida, como você mencionou, como eu fui consultora do Projeto Quirino, e foi uma parte, ele foi concomitante à elaboração do livro, tinha um debate maior também ali que estava sendo feito, que também me alimentava, porque esse livro foi um livro muito difícil de escrever, que até então eu fazia um certo equilíbrio, que de alguma maneira eu quis trazer para o livro, né, entre essa estrutura opressora e racista e as possibilidades de agência da população escravizada e também da população livre, do sentido de liberdade que foram sendo gestados. Mas esse livro eu queria frisar, sobretudo, a manutenção do racismo. E constatar isso não é uma coisa nem um pouco tranquila, né? Dá quase um sufoco, quase insuportável. Foi isso, assim, foi uma produção que começou pela minha área de expertise, mas que depois me convidou, né, a conhecer com muito mais profundidade o período republicano e a recuperar o período colonial, que eu trabalhei durante algum tempo com a história colonial do Brasil, mas numa chave já pensando esse período como um período em que o racismo já era operante, né? Porque essa é também uma marca do livro. Assim. Eu me posiciono junto com os intelectuais que defendem que o racismo é um sistema de poder que inaugura a modernidade, ou seja, inaugura o momento em que as diferentes sociedades do globo se conectam a partir dos interesses e projetos europeus, né, que vão desembocar, como a gente bem sabe, na colonização das Américas, na escravização dos povos africanos. Então, é a partir dessa chave que eu reli a colônia brasileira. Você acabou passando por alguns temas que eu ia perguntar aqui, mas em especial eu queria trazer um destaque, que é a questão da escrita em si. E eu acho que o trabalho de não ficção, ele também requer muito cuidado, né? E uma manufaturação, né? Uma criação.
Ainda mais quando você vai tratar desse tema, né? Que no Brasil a gente fala de racismo, aí barata voa. Aí é muito sensível, só tem essa matemática que nunca fecha, né? Entre as pessoas brancas no Brasil, que ainda dizem que existe racismo, mas ninguém é racista, né? E eu queria saber, assim, além da urgência do tema, né? Você mesmo comentou na primeira resposta que o racismo brasileiro, o livro foi pensado para ser acessível. Ainda que ele tenha essa coisa do incômodo natural, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse trabalho da escrita em si. Como é que é escrever um tema tão complexo, especialmente no Brasil, que é um tema muito sensível quanto o racismo? Como é que você foi pensando no tom do texto? Porque lendo, ele realmente você conseguiu, assim, ele é muito acessível no sentido de que ele é claro, né? Essa amarração toda tá no livro, né? Como é que é a criação do seu estilo de texto mesmo? Então, eu tinha em mente, né, que eu queria um livro que qualquer pessoa pudesse entender, né? Eu não queria um livro para os meus alunos de história, para os meus colegas de história. Esse livro não é fruto de uma pesquisa de 4 ou 5 anos em arquivo, né? Embora eu tenha usado essas pesquisas que eu fiz anteriormente, mas não é um livro acadêmico estrito sensu. Então, eu pensei muito num livro-aula, né? Se eu tivesse que dar uma aula para professores da rede municipal, como é que eu daria? Né? Ou se eu tivesse que dar uma aula, enfim, eu fiz isso durante um tempo, né? Eu trabalhei com formação de professores, eu dei aula nesses cursos mais amplos, por Casas do Saber, então que eu era obrigada a falar de temas que são pouco conhecidos, profundamente complexos e que as pessoas conhecem quase nada. Então, eu acho que a professora escolar que habita em mim falou bem alto nesse momento. E, durante muito tempo, eu acreditei que brasileiro e brasileira não gostam de história. Isso é uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira. Brasileiro não gosta de história, brasileiro tem memória ruim. Né? E aí você tem uns best-sellers que mostram exatamente o contrário. Né? Livros sobre escravidão, enfim, escritos por jornalistas, que mostram que o brasileiro está disposto a ler sobre história. Né? Então, eu também fiquei... Isso era uma coisa que é uma coisa que me incomoda, que eu digo muito para os meus alunos. Eu acho que o conhecimento crítico sobre a história não pode ficar circunscrito apenas à universidade. Ele tem que dialogar, ele tem que chegar para mais gente, e acho que nós, historiadores e historiadoras, temos que criar ferramentas para que isso aconteça. Então, esse eu pensei assim, eu quero um livro que a minha sogra, que é uma psicóloga, consiga ler e entender. Eu fiz uma coisa que eu fiz durante muito tempo, quando eu era jovem, que é ler em voz alta. Então, eu escrevi li em voz alta, para ver se estava, né, como é que estava a cadência, como é que estava a concatenação. Fiz uma escolha de fazer essa equação entre essas, como eu disse, né, a história estrutural, né, mais hardcore, os grandes marcos políticos, que essa é a provocação do livro, é revisitar os grandes marcos políticos da história brasileira e apontar o racismo em todos eles, mas também trazer algum tipo de alívio com as histórias, algumas experiências negras, né? Então, ou alguns personagens, ou experiências coletivas, porque eu não estava suportando. Mas eu falei, cara, eu não estou suportando escrever só isso, porque também a história brasileira não é só isso. Dá também para reduzir tudo à estrutura racista, porque senão também fica inviável pensar, inclusive, o futuro. E eu também não estou sendo nem um pouco generosa com o passado. Por acaso, eu também estava fazendo uma pesquisa sobre o Manuel Quirino, e o Manuel Quirino foi o primeiro intelectual brasileiro a positivar a presença negra e as heranças africanas no Brasil. E ele faz isso e é absolutamente rechaçado desse lugar de intelectual. E o lugar, né, de grande enaltecimento dessa questão fica para o Gilberto Freire, que obviamente tem uma importância significativa, embora seja muito crítico ao trabalho dele, mas que copta, né? Se você for olhar com cuidado a biografia de Gilberto Freire em Casa Grande de Senzala, ele está dialogando com esses intelectuais de vanguarda negros. E isso é fundamental para ele poder produzir uma obra como Casa Grande de Senzala, e eu diria, em última instância, que o que há de interessante e inovador nessa obra, em grande medida, já havia sido anunciado por esses intelectuais negros. Então, essa dimensão outra do racismo também, como é que ele opera, como é que a gente define quem que é intelectual, quem que vale ser estudado e por quê, também era uma coisa que estava me acompanhando enquanto eu escrevia, e por isso eu falei, não, de alguma maneira, por mais que o mote central seja uma denúncia dessa estruturação racista,
tem que ter, ao longo do livro, em doses homeopáticas, né, essa possibilidade de agência, ou essas possibilidades no plural, né, as maneiras múltiplas que a população negra encontrou de enfrentar essa estrutura, ou de certa maneira se adaptar, de se inserir num mundo que se pensava, ou queria se pensar não negro, né, ou sem negros. Então, eu também tentei ser um pouco respeitosa com esse passado plural negro brasileiro, né, porque a gente tem muito que aprender com eles, né, com essas múltiplas ações. E tem dois aspectos curiosos no meu processo de escrita caótico, né, escrita com um filho pequeno no meio da pandemia. O primeiro é o fato de que eu escrevi o livro basicamente todo ele na minha escrivaninha, que é uma escrivaninha linda, de madeira maciça, assinada pelos Alzuspin, e que tem uma história muito curiosa, né? Eu devo ter ganhado essa escrivaninha aos 14 anos, mais ou menos, quando eu estava no meio do meu doutorado, e eu morava sozinha no Rio de Janeiro, vida de bolsista. Então a minha escrivaninha eram 2 cavaletes bem mequetrefezinhos com uma tampa de madeira, e eu encafifei que eu queria, porque eu queria uma mesa de madeira maciça para terminar a tese, uma escrivaninha de madeira maciça. E aí teve durante uma semana, minha mãe veio me visitar. Minha mãe trabalhava no Museu Afro-Brasil com Emanuel Araújo, e eu fui encontrá-los numa galeria de antiquários que tem em Copacabana. Eu morava em Copacabana na época. Eu fui encontrar para tomar um café, e na época o Emanuel Araújo mal olhava na minha cara, né? Não me cumprimentava, só o necessário. E aí eu comentei com a minha mãe que eu queria uma mesa de madeira, e até olhei umas mesas, enfim, umas escrivaninhas, mas obviamente era tudo muito fora do meu alcance financeiro. Isso acho que foi numa sexta-feira que eu tomei um café da manhã, um café do meio da tarde com a minha mãe e com o Manuel, mas nem comentei para ele, comentei com a minha mãe. E aí na segunda-feira da semana seguinte eu estou em casa trabalhando na tese, e aí toco o interfone e dizem que está subindo uma escrivaninha em nome de Emanuel Araújo. E aí eu ligo para minha mãe revoltada e falo: mãe, como é que o Emanuel Araújo compro uma escrivaninha para eu ter que levar para ele, para eu ter que me virar para como é que eu vou fazer para essa escrivaninha chegar até São Paulo? Não está entendendo nada. Tava bem emputecida na época. Minha mãe fala: não, Inaísa, você não entendeu, a escrivaninha é para você. Então ele me deu uma escrivaninha assinada, acho que até hoje é o móvel mais caro que eu tenho na minha casa, sem sombra de dúvida, lindíssima. E ali eu terminei meu doutorado, e todas as minhas produções têm sido feitas lá desde então. Então tenho um carinho especial por essa mesa. E a outra coisa que também foi muito importante na produção do livro, né, foi a música, né? Acho que muito tomada pelo que o Du Bois disse lá no comecinho do século XX, da importância, né, do legado, do presente que a música negra é para a humanidade. Foi por meio de uma série de músicas, todas elas muito específicas, e músicas compostas e cantadas por cantores e cantoras negros, que eu consegui organizar muito do que eu estava sistematizando e pensando na escrita do livro, né? Então eu ouvia sem parar essa playlist, mas foi muito importante, assim, e algumas dessas músicas estão no livro. Negro Drama é parte do Negro Drama, abre o livro, porque para mim essa é uma música que explica várias dimensões do racismo brasileiro de uma maneira muito eficiente, muito eficaz. Escutar essa minha playlist foi fundamental, e sobretudo para me lembrar disso, das múltiplas formas de resistência negra, sobretudo no que diz respeito ao que a gente chama de arte, né? Como que a arte também é uma maneira de fazer política na diáspora africana aqui nas Américas. Quando isso vai para a linguagem, para o texto mais curto, né? Porque você também tem a sua coluna, né? E aí na sua coluna tem aí uma abordagem mais assim, o texto mais curto, mais voltado também para coisas quentes, entre aspas, assim, estão acontecendo no cotidiano. Eu senti que a sua coluna também, ela tem uma coisa de tirar o automático do olhar das pessoas, sabe? Tirar esse olhar automático sobre uma questão. Especialmente questões raciais, né? Como no texto Cara, Gente Branca, como o racismo te toca? Uma pergunta que você fala diretamente com pessoas brancas. Você tem realmente essa preocupação na hora que você vai escrever um texto curto,
O que dá para fazer num texto curto, que é o começo de uma conversa? É um super desafio, né? Sobretudo para historiadora, escrever textos curtos. Eu lembro que a primeira vez que eu mandei para o Leandro a ideia do livro, imaginava um livro tipo fininho, tipo 100 páginas, 120. Eu falei, vai ter 120, 4 capítulos. A pessoa não tinha, enfim. Eu falei, Leandro, espera um pouco, eu preciso reorganizar aqui, porque, enfim, foi ficando. Até que eu também tenho uma compreensão, sim, muito do tempo, assim, né? E até mesmo da minha própria experiência, eu gosto muito de ler, mas para mim tem sido cada vez mais fácil ler capítulos mais curtos. Eu falei, então, isso vai ser também uma questão para organizar o livro, né? Escrever capítulos mais curtos, que tenham respiros, né? Que tenha pausas, porque também eu sei que para muita gente pode ser um porradão o livro, né? E na coluna, de certa forma, acho que a coluna é uma espécie de pílula daquilo que eu fiz de forma mais ampla no livro, que é tentar desnaturalizar o que é o racismo no Brasil das mais variadas formas. Então, eu quase acho que às vezes eu escrevo meio que a mesma coisa sempre, mas, de certa maneira, é isso mesmo, assim, né? Eu acho que isso é necessário, porque uma das grandes estratégias, né, talvez a grande artimanha do racismo, sobretudo para as pessoas brancas, é não conseguir visualizar. Para grande parte dessas pessoas, elas realmente não estão enxergando. Elas não conseguem enxergar seus privilégios. Você fala, mas não é assim. E é muito curioso que você comentou, essa coluna eu fiz com ódio no coração, estava bem, né, assim, não estava achando as coisas legais. Né? Eu tenho muitos amigos brancos, sou casada com um homem branco, né, mas geralmente eu mando as colunas para uma lista de transmissão. E geralmente eu tenho feedback positivo. Nesse, foi em silêncio. Olha, pegou então. Pegou, porque quando eu direcionei, né, meio que não, ficou meio sem saída, assim, para muita gente, né? Quando eu coloco numa coisa mais, a humanidade precisa melhorar, fica uma coisa que todo mundo se reconhece, não se reconhece, e mantém essa forma como o racismo funciona no Brasil, que a gente sabe que ele existe, mas ele nunca está em mim. E a ideia da coluna é justamente essa, assim, é mostrar que ele está em todo mundo e, sobretudo, né, parar um pouco com essa dinâmica, né, de só entender o racismo a partir das violências contra a população negra que acabam por objetificar a população negra. Né? Então, a população negra continua sendo objeto de estudo para pensar o racismo. Vamos objetificar as pessoas brancas também. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, inclusive, esse é um passo fundamental, porque para que a gente faça isso, a gente precisa racializar a população branca. E aí mora uma das grandes engenhocas do racismo, que é essa pretensa universalização da experiência branca. Você não precisa racializar nunca uma pessoa branca em nenhuma situação. Nenhuma situação. A não ser quando você está sendo assertiva para falar sobre racismo, e durante um tempo, assim, algumas amigas minhas ficavam incomodadas se eu falasse que elas... Não, porque você é uma pessoa branca. Não, mas por que você está falando assim? Eu falei, porque você é uma pessoa branca, eu sou uma pessoa negra, né? Qual o problema de eu falar o que você é? Então, eu acho que a coluna tem um pouco disso, assim, né? De tentar, às vezes, uma esfera mais federal, então, pensando a formação do Estado Nacional Brasileiro, que permite que muita gente tire o corpo fora, né, da questão, e como nessa coluna falando, enfim, onde é que o racismo, né, nos estrutura. A coluna tem isso, assim, né, mas a coluna, porque é isso, né, o objetivo é ser curto e grosso, literalmente, né, e tem sido um exercício interessante, porque as pessoas, infelizmente, têm lido cada vez menos, ou textos cada vez mais curtos. Às vezes uma chamada na coluna vai para o Instagram, eu às vezes vou ler os comentários, as pessoas não leram a coluna. As pessoas estão lendo só a chamada e, obviamente, não clicaram, não leram, estão descendo a lenha, tem um monte de hate. Gente, mas a pessoa não leu e tem que falar, tudo bem, são mais 4 parágrafos, mas são mais 4 parágrafos, né? É um exercício, assim, mas que para mim é um exercício, às vezes, muito difícil, que é de estar dialogando com esse tempo sempre muito rápido. Eu lembro uma vez que foi a vez que eu parei. Eu vou parar, não vou mais fazer isso. Falei, o Pelé estava muito doente. Falei, já vou deixar pronto o texto quando o Pelé... Falei, que coisa horrorosa, eu não vou escrever sobre o homem que está vivo, porque eu acho que ele vai morrer. Não vou. Assim, foi quando eu cheguei no meio, eu falei, gente, eu não tenho essa verve jornalística, eu não consigo. Eu sou uma historiadora que estou tentando dialogar com esse tempo presente, acho que estou conseguindo fazer isso. Mas esse tempo também, que é muito
rápido, assim, tem umas horas que para mim fica um pouco meio desesperador, assim. Então, esse para mim foi cara, eu não vou falar, e aí ele morreu. Eu falei, eu não vou escrever. Assim. É isso, assim. Eu sou uma historiadora que preciso de mergulhos, né? Por mais que eu esteja escrevendo textos mais curtos, né? Que tem que ter um impacto, tem que, né? Engajar, enfim. Precisa de né? Precisa fazer sentido e mais do que isso. A proposta da coluna é que tem esse diálogo com o passado, né? Que a gente pense sendo bem brodeliana, num tempo mais lato, né? Mais amplo. Porque essa, inclusive, enfim, é um dos motes que eu pesquiso, né? Que é mostrar que o racismo ele nos ordena de forma diferente, mas há muito tempo. E Nay, a gente está chegando na reta final aqui, mas eu tenho só mais outras duas perguntinhas. E uma tem a ver, se relaciona com algumas coisas que você disse ao longo desse nosso papo aqui, que está ótimo. E também com isso que você falou agora também sobre as notícias, né? E sobre essa coisa do urgente. Porque assim, nos últimos anos, né, o Brasil, especialmente, né, parece que acumulou pandemia com Bolsonaro, com outras questões antigas que não foram resolvidas, inclusive por governos progressistas. Não só para pessoas pretas, mas também pessoas indígenas, né? Contudo, ainda até hoje a gente tem um certo discurso na imprensa, hoje mesmo, né, pós-Bolsonaro, de que o racismo é uma pauta identitária, como se o racismo não tivesse correlacionado ao nosso atraso econômico, por exemplo, a perda de direitos trabalhistas, a questão das prisões, enfim, inúmeros problemas que enfrentamos hoje como país. Como é que você acha que a gente pode avançar na discussão do racismo no Brasil hoje para que ele tenha um debate com a importância que ele merece? A gente já tem, por exemplo, o Silvio Almeida, que você citou aqui no Ministério de Direitos Humanos, a gente já tem alguns avanços, mas parece que ainda coloca assim, vamos debater sobre economia, brancos, vamos debater sobre reforma do ensino médio, brancos, e aí agora direitos humanos, aí coloca as pessoas negras e indígenas ali. Como é que você acha que a gente consegue avançar nesse debate? Olha, Ricardo, eu acho que essa é uma questão fundamental, porque eu acho que dela mora a possibilidade efetiva de uma transformação no Brasil, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que esses últimos 4 anos com o governo Bolsonaro, né, por mais que tenham sido anos muito difíceis e agudizaram uma série de questões, as questões que foram agudizadas não são novidade na história do Brasil. Então, quem estuda a história do Brasil não se surpreende com o Bolsonaro ser eleito e com ele ter feito o que ele fez, a forma como ele fez. E isso acho que tem que ser uma coisa que nos chame a atenção. Não é um caso isolado e ele representa um modo de pensar que está capilarizado uma grande parte da população brasileira, infelizmente. Haja visto que a gente está vivendo ainda hoje, né, agora já com o terceiro mandato do presidente Lula. Então, assim, os últimos 4 anos não se explicam só pelos últimos 4 anos. Precisa recuar e acho que o recuo, a partir da perspectiva racial, é fundamental e foi isso que eu tentei fazer no livro. Em grande medida também é uma resposta ao bolsonarismo, né, essa perspectiva bem conservadora da história brasileira. Mas você colocou uma outra questão que é fundamental, que é, de fato, um movimento de elucidação de uma elite progressista brasileira, que é racista. O fato é esse. Né? Por isso que eu gosto da explicação que o Charles Mills dá para o que é o racismo. Quando ele fala que o racismo é um sistema de poder, ele inviabiliza que as pessoas se coloquem fora do racismo, negras e brancas. Eu acho que é essa a percepção que a gente precisa ter. Né? O racismo ele foi construído como um problema do negro, só, exclusivamente. Pior, um problema que, como eu disse, objetificou o negro. Né? Só que a gente precisa estudar e entender como que esse racismo viabilizou a organização de um país que é abertamente elitista, desigual, né, violento, no qual a gente, por mais que a gente fique indignado, por exemplo, com a tragédia Yanomami, eu não tenho a menor dúvida, se acontecesse a mesma coisa com crianças brancas, o país teria parado. Parado. Que é o que é para fazer, não está errado, não. O certo é a gente parar quando a gente vê, né, um genocídio, a gente tem que parar. Mas no caso, como são indígenas, a gente está acostumado a ver indígena morrer, né, de doenças que são facilmente curáveis, de fome, a gente no máximo faz um hashtag, um Pix, alguma coisa que o valha. A mesma coisa para a população negra, a gente está acostumado a ver os negros em todos os lugares de subalternidade. A gente está acostumado a andar na rua e ver que a pobreza tem cor.
e a cor é preta. A gente está acostumado a andar na rua e ver policiais abordando violentamente pessoas negras, ou de ligar a televisão e ver isso. Né? Então, a mídia brasileira é, em grande medida, responsável pela perpetuação do racismo no Brasil. E é bom que ela tenha a consciência disso. Né? Fazer Big Brother e colocar, sei lá quantos negros, não, tenho certeza, não resolve o problema. Você pode até criar debates, mas debates que ficam numa esfera muito superficial. Então, o que eu imagino que precisa ser feito, né, cada vez mais, é uma revisitação contundente à nossa ideia de brasilidade. O que é Brasil? O que é a história do Brasil? O que é a imprensa brasileira? O que é como funciona, né, a psicologia do brasileiro? O que é a cultura brasileira? O que é isso? Né? E entender que a gente não pode definir nada, nenhum desses aspectos, sem ter esta perspectiva racial no centro. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem uma mudança muito positiva nesse governo atual, né? Não só pelo Ministério dos Direitos Humanos, mas pelo próprio Ministério da Igualdade Racial, né? O Ministério dos Povos Indígenas, o fato de termos uma ministra negra na cultura, uma ministra negra na ciência e tecnologia. Isso, obviamente, é muito importante, mas tem que haver diálogo, né, entre esses ministérios, por exemplo. A gente não pode ter um Ministério da Educação que não esteja pensando nas questões raciais. A gente não pode ter um Ministério do Desenvolvimento, né, ou da Fazenda que não esteja pensando nas questões raciais. Eu espero que a gente esteja realmente no início de uma ampliação de um diálogo na qual a questão racial deixe de ser uma anedota que é acionada quando é interessante para qualquer discussão, né? Você até usou um termo que eu acho um termo assim, um dos piores termos que a gente pode ter, que é o termo identitário, né? Pauta identitária. Qual pauta não é identitária? Quando a gente tem uma perspectiva mais crítica sobre o racismo, a gente vai entender que a omissão ou a perspectiva que permite que eu chame de identitário o lugar do negro, do indígena ou de qualquer não branco, também está reforçando a ideia de que esse branco é o que a gente tem que tomar por universal. Né? Então, eu espero realmente que a gente esteja nesse movimento. A gente tem muitos ganhos políticos significativos, a gente tem uma ampliação de produção nas mais diferentes áreas, a gente tem artistas negros fazendo, né, pela música, pelas artes plásticas, pela fotografia, enfim, pela literatura, críticas e propondo novas formas de ver esse Brasil, a sociedade brasileira em diferentes momentos, né? Mas o caminho é muito longo, cara, assim, eu não tenho a menor dúvida que, assim, a gente vai ver poucas mudanças, infelizmente. Porque, em última instância, né, uma pauta antirracista, ela é uma pauta revolucionária. É uma mudança muito grande que precisa ser feita, porque isso, o racismo é um sistema que ordena a modernidade. Ele ordena essa relação, né, entre as sociedades desde o século XVI. A gente não está falando de um negócio que começou anteontem. Então, é uma perspectiva de transformações muito profundas, né, que, obviamente, são críticas ao capitalismo, mas não só, né, porque a gente tem exemplos de países que tentaram, enfim, né, uma proposta socialista, como Cuba, que são países abertamente racistas também. Abertamente. Né? Por mais que você tenha uma igualdade de condições melhor garantida em Cuba, sem sombra de dúvida, do que no Brasil se comparado, né? Não dá para dizer que não tem racismo em Cuba, porque não tem mais capitalismo. Então, assim, são mudanças muito profundas, mas que eu acho que elas são muito urgentes também, né? Pelo menos colocá-las no nosso horizonte de expectativa, e não só a partir da perspectiva negra. Né? A gente está numa encruzilhada da quase inviabilidade da existência humana daqui a 100, 200 anos. A gente precisa parar para entender que isso precisa mudar. E existem várias sociedades que têm outras formas de estar no mundo com as quais a gente tem que aprender. Se a gente quer continuar existindo, a gente tem que, né, esse sistema já ele vai se autoconsumir e vai implodir a nossa viabilidade de existência. Né? Mas ele não é, de novo, né? A gente não tem só essa forma de estar no mundo, a gente tem outras maneiras de estar no mundo que estão convivendo com a gente tem a oportunidade de aprender com eles. A oportunidade de aprender com os povos originários, com os povos indígenas de diferentes lugares. A gente tem a possibilidade de aprender as concepções de comunidade de várias sociedades africanas e asiáticas, a relação com os mais velhos nessas mesmas sociedades. A gente tem, está aqui, está dado, elas existem ainda.
Então, assim, é isso que me deixa um pouco mais tranquila, porque o diagnóstico ele é muito pesado, né? Mas, enfim, eu acho que é um caminho meio que... eu não consigo ver outra alternativa, né? Eu sempre digo isso. Se eu tivesse que usar uma imagem para explicar o que é o racismo, né? Mais do que o que é o racismo, do que a luta antirracista, eu faria a imagem do Brasil como um rio, que é uma imagem que foi utilizada lá no século XIX, quando estavam tentando definir como seria feita a história do Brasil. Né? E é nesse momento, em 1843, que se define que a história do Brasil vai ser pensada como se o Brasil fosse um grande rio branco, com afluentes menores indígenas e negros, né? E um país muito harmonioso. Então, o mito da democracia racial, na verdade, nasce lá atrás, quando estão se pensando o que é o Brasil, esse Brasil soberano, Brasil que não é mais colônia de Portugal, né? E depois ele é ressignificado no século XX, sobretudo a partir da década de 1930. Mas fazendo, então, uma alusão a essa imagem do rio, eu diria que o Brasil é um rio e o racismo é a correnteza. A luta antirracista é você nadar contra a correnteza. Se você parar, a correnteza te leva. Então não adianta você ler um livro antirracista e fazer um curso antirracista que você não resolveu o problema. Você tem que nadar a vida inteira contra a corrente. E aí eu comentei uma vez isso numa mesa com a Jurema Werneck e falei, isso é uma coisa que cansa muito, porque nadar contra a corrente, quem já nadou contra a corrente sabe como cansa. E ela falou, né, eu concordo com você, cansa muito, mas a gente também pode criar estratégias para que canse cada vez menos. E aí foi também um alívio, né, de ouvir as pessoas mais velhas que estão na luta há mais tempo. É isso, a gente está aqui para criar estratégias para que a gente possa continuar nadando contra a correnteza e pare, depois volta e nada mais forte. Eu acho que é muito disso que se trata, né, de uma luta para a vida toda. Maravilha, Inaí. A gente tem uma pergunta, que é uma pergunta mais clichê do programa, que é a pergunta que encerra, porque essa temporada ela se chama Escrever é Muito Perigoso, que é inspirado em um livro da Olga Tokarczuk. E a gente gosta de trazer esse nome porque escrever é muito perigoso, é meio dúbio, né? Pode ter interpretações diferentes. Então a gente sempre encerra no programa com essa pergunta. Eu gostaria de te perguntar, Inaí, para você, escrever é muito perigoso? Sim, para mim escrever é muito perigoso, porque escrever possibilita algo que a gente ainda talvez não tenha uma dimensão real do que é a liberdade, assim, que é projetar possibilidades de liberdade reais. Então, escrever, ainda bem, perigoso. Muito bem. Maravilha, então, muito obrigado por esse papo. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aí, ouviu até agora, vai sair com várias e várias estratégias para nadar contra a corrente também. Tomara. E é isso, chegamos ao fim de mais um Quarta Capa. E se tem algo que não é uma história mal contada, é que tem muita coisa boa ainda vindo por aí. No mês que vem, estamos de volta. O Quarta Capa é roteirizado, editado e apresentado por mim, Ricardo Terto, que coproduz o programa ao lado da Luli Macedo e da Natália Pazini. As artes são de Mariana Neves. O Quarta Capa é uma produção da Rebentar Central de Histórias. Obrigado pela escuta, até a próxima, um abraço.